Em relação à crise financeira, a crise financeira é uma situação. A confiança que você vai adquirir você trabalho, né? Eles confiarem no teu trabalho, porque o que vai tirar o esporte da situação que ele está? Resultado positivo. Vencer jogos, subir de divisão. À medida que vença jogos, vença campeonatos, atrair público, venda de material, atração de patrocinadores e o acúmulo financeiro para pagar suas contas. A ação da direção, e aí a direção que, na parte diretiva, amanhã você pergunta de uma forma mais direta, mas eu, de forma indireta, digo, enquanto houver confiança no processo, jogadores e direção, a coisa flui. À medida que essa confiança seja perdida, aí, por mais que você tenha uma qualidade de trabalho, a coisa não anda. Em 2013, eu cheguei na Portuguesa, né, o ano que deu o problema lá do Everton. A Portuguesa tinha recém-subido da Série A2 para a Série A1 do Paulista, ou seja, jogou uma competição totalmente fraca para a Série A do Brasileiro. Estava na lanterna, mas era uma equipe onde tinha N jogadores experientes e que estavam sendo taxados de acabados para o futebol. 4 meses de salário atrasado. Receberam? Pouco. Só que o processo de trabalho de confiança foi treiná-los da melhor maneira possível e mostrar para eles que, se não viessem os resultados, o problema não ia ser só naquele ano. O problema seria para o ano, eles caindo de divisão, teriam dificuldade de conseguir empregos melhores, né, de seguir na carreira no nível que eles estavam, porque estavam caindo com uma equipe. Muitos deles tinham jogadores ali até campeões mundiais. E o orgulho pessoal. Então, você está colocando essas situações de desafio para eles, né, mostrando a realidade, e eles acabaram comprando a ideia, e dentro do campo nós terminamos com a 8ª melhor campanha do segundo turno e salvamos dentro do campo. Aí, por questões políticas internas ali, né, acabaram derrubando a Portuguesa, numa ação que, deixar bem claro, né, era um julgamento. A gente teria que ser avisado que o jogador estava em pauta de julgamento, e nem isso nós fomos avisados pela direção da Portuguesa. Porque nós, na condição de treinador, todo jogador que ia para julgamento, que a gente não tinha resposta, deixava de lado, não utilizava. Nós não fomos avisados que ele estava em pauta de julgamento. Elas surgiram justamente para que o ruído, né, entre a troca de um e de outro, o clube não fosse tão prejudicado, principalmente por causa da questão física, né? Porque sai um modelo de trabalho, se não houver um perfil semelhante, essa troca pode causar aí um problema bastante importante nessa troca, né? Então, esses profissionais são responsáveis pela manutenção de um nível mínimo aí de condição, né, de condução nessa ponte entre a troca de A e de B. Agora, esses caras, né, e eu já trabalhei nessa função, são verdadeiros camaleões, porque o tempo todo tem que estar se adaptando à comissão que chega. Uma dá abertura, te coloca no campo, te dá autonomia, te dá voz de comando, confia em ti. O outro não. A outra comissão traz 3 ou 4, né? Ou 7 ou 8, e é só eles que trabalham. E aí o cara fica encostado no canto, né,
só olhando, e aí deixa de se sentir importante dentro do processo. Aí começa a queda. Dependendo do nível de importância dessa pessoa dentro da estrutura, das duas, uma. Ou ela vai cair, ou fatalmente ela vai trazer algum tipo de comentário, né, que vai gerar a queda de quem está ali e não está valorizando essa pessoa. Né? Essas pessoas. Então, a cada troca passa por isso também. Eu tive, recentemente, mais uma vez, né, que eu costumo ir pelo menos cada 2 anos lá para fora. Tive na Alemanha em 2016, o ano passado tive Portugal e Espanha. A diferença, os conceitos de treinamento que nós desenvolvemos aqui, desenvolvido lá, igual, aqui desenvolve igual. O detalhe é que o que eles têm é respaldo. Né? Existe uma disciplina e os jogadores têm que se enquadrar dentro dessa disciplina. Lá fora, empresário não apita dentro da estrutura. Né? E o treinador é respeitado. Sim. Né? O treinador é respeitado. A figura do treinador lá, ele aplica a parte disciplinar do jeito que ele tem que aplicar. Aqui não. Aqui, infelizmente, o que está em jogo é o momento do atleta, é o lado comercial, não o lado esportivo. O que as pessoas não conseguem enxergar é que o lado comercial só vai atingir os valores que tu quer, né? Só vai conseguir ser realmente bom se houver o desempenho esportivo. E o desempenho esportivo, o cara tem que estar focado, ele tem que estar com uma visão de grupo, estar com o nós na frente do eu. Aqui, os jogadores brasileiros, muito problemático quando você cobra. Porque Mas é exatamente por isso. ou eles se encolhem, ou então já parece ouriço, né? Se encrespam e aí a primeira ligação é para o empresário e do empresário fazendo ligação direta. Não, eu acho que até tem algumas situações que auxiliam, né? Por exemplo, o uso para informação, né? Mas o problema é que não fica só nisso, né? O problema é o tempo todo estar usando daquilo para fazer a mídia pessoal, muitas vezes se pronunciando de forma errada, por mais que você tente controlar, que a assessoria de imprensa tente controlar, dizendo palavras indevidas, provocando situações que acabam gerando ruídos dentro do dia a dia, né, do seu dia a dia. E foco, né? Foco. Quando eu cheguei num clube daqui do Nordeste, não vou dizer o qual, né? Eu já trabalhei em 4. Tinha um determinado jogador, um dos maiores salários do clube, se não o maior salário do clube. O pessoal dizia que no intervalo ele pegava o celular, o treinador acabava de falar com ele, ele pegava o celular e já ia acionar para conversar com a namorada ou com a esposa, sei lá, porque estava vivendo um momento psicológico não muito bom. Acabou não trabalhando comigo, né? Sem a mínima chance de totalmente fora, totalmente desfocado. E não tem condição de você tirar o melhor dele nessa situação. Então, a que extremo chega, né? Situação, por exemplo, você terminou a preleção no ônibus no caminho até o estádio. Não tem como você controlar, só que chega no estádio, acabou. Então, são N situações de foco, de concentração, de comunicação, que acabam levando para o lado negativo. As redes sociais atrapalham muito. Futebol é um esporte coletivo. À medida que você entra e foca no celular,
você está trabalhando de uma maneira muito pessoal, muito individual. Você está deixando de trabalhar de uma forma coletiva, né? E a questão das decisões, né, das redes sociais, no caso, o grande problema ainda das redes sociais é que a parte fake, né? Sim. A rede social, 90%, não sei se isso, né, mas uma grande maioria, digamos assim, está trabalhando como ali, está se colocando como ali. Camuflado, né? Camuflado. Não é o fulano de tal, CPF, RG, que está comentando. É o personagem que ele intitulou, que faz o comentário, que entra na pesquisa, e muitas vezes ele entra na pesquisa 4, 5 vezes, né? E assim vai, né? E muitas vezes a gente se deixa influenciar por esse tipo de pressão. Os valores da sociedade, né? Muitas vezes você pode não ter uma estrutura familiar, mas, de alguma maneira, você absorveu valores familiares. Outras vezes, você pode ser de uma família paupérrima, mas existem os valores dentro da tua casa. E só isso não. Com quem está ao teu lado, te aconselhando, né? Esse dueto é de suma importância, porque se não houver isso, fatalmente vai seguir pelo caminho aí vai morrer na pista, né? Não vai chegar, não vai chegar, vai se perder em cima do dinheiro. E também, né, também a condução do treinador. Também a condução do treinador. E a ação do treinador no dia a dia também é importante, porque ele também tem que ser um professor, um aconselhador.